Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Casa Branca, lá dos Estados Unidos da América, acabou de responder aos ataques de Lula. É isso mesmo. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like e se liga aí. A gente separou exatamente o que disse a porta-voz da Casa Branca mais cedo, vamos ouvir. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. In regards to Brazil, the president sent a letter to Brazil announcing their new tariff percentage. He also directed our USTR ambassador, Jameson Greer, to launch an investigation of Brazil under Section 301 of the Trade Act of 1974, designed to address unfair foreign practices that are affecting U.S. commerce. For years, we know Brazil's digital regulations and weak IP protections have undermined U.S. tech and innovative companies, and their tolerance of illegal deforestation and other environmental practices puts American producers, manufacturers, farmers, and ranchers who follow better environmental standards at a competitive disadvantage. So this president always acts in the best interest of the American people and the United States of America, and he will continue to do so. A Casa Branca respondeu à fala de Lula e disse que Trump não está tentando ser imperador do mundo, mas que o presidente americano é sim o líder do mundo livre. Mariana Janjá, como vem com esta primeira repercussão e a gente espera outras daí, lá da Casa Branca, como bateu aí esta entrevista de Lula. E quando a Casa Branca fala que Donald Trump é o líder do mundo livre, tem uma crítica implícita à proximidade de Lula com autocracias pelo mundo, não, Mariana? Exatamente, Yuri. A Casa Branca, porta-voz da Casa Branca, que é Karoline Leavitt, respondeu a uma pergunta sobre isso, sobre essa entrevista do presidente Lula a Amanpour, e disse então que o presidente americano Donald Trump não quer ser o imperador do mundo, mas que sim, ele é o líder do mundo livre. Disse que nesse momento existe uma grande mudança em todo o mundo devido à forte liderança de Donald Trump. Ela também criticou práticas do Brasil, disse o seguinte, que há anos as regulamentações digitais do Brasil e fraca proteção à propriedade intelectual minam as empresas de tecnologia e inovação dos Estados Unidos. Então fala de Karoline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, citando o que ela disse que seria uma justificativa para que os Estados Unidos abram uma investigação sobre o Brasil, sobre as práticas comerciais do Brasil. Ou seja, ela respondeu sobre essa fala de Lula sobre Trump e também falou, já trouxe o assunto dessa investigação aberta aqui pelos Estados Unidos. E Yuri, claro, foi depois, a gente lembra que são vários fatores naquela carta que Trump mandou para o Brasil, citando, anunciando a imposição das tarifas. Ele citou vários motivos para isso e ele não falou exatamente sobre esse ponto, mas a gente sabe que foi uma carta que veio logo depois da cúpula do BRICS, em que a Lula também falou, criticou o governo americano. Então a gente precisa lembrar de todo esse contexto toda vez que a gente fala sobre essa decisão das tarifas. Trump enumera uma série de motivos para isso naquela carta que ele mandou para o governo americano, e existe também esse contexto, o contexto da cúpula dos BRICS. E aí agora a gente vê na fala de Karoline Leavitt, ela falando, descrevendo Donald Trump como líder do mundo livre, a forma como ele gosta de se referir a si mesmo, em várias interações com outros governos também, enfim, o próprio e também outros líderes, chefes de Estado que se referem a Donald Trump dessa forma, porque é como ele quer ser conhecido mesmo. Donald Trump fala muito sobre isso, sobre querer ser esse líder do mundo livre. Então Karoline Leavitt trouxe isso na fala dela agora e também já trouxe esse assunto da investigação sobre as práticas comerciais do Brasil. A gente separou exatamente o que disse a porta-voz da Casa Branca mais cedo, vamos ouvir. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. In regards to Brazil, the president sent a letter to Brazil announcing their new tariff
percentage. He also directed our USTR ambassador, Jameson Greer, to launch an investigation of Brazil under Section 301 of the Trade Act of 1974, designed to address unfair foreign practices that are affecting U.S. commerce. For years, we know Brazil's digital regulations and weak IP protections have undermined U.S. tech and innovative companies, and their tolerance of illegal deforestation and other environmental practices puts American producers, manufacturers, farmers, and ranchers who follow better environmental standards at a competitive disadvantage. So this president always acts in the best interest of the American people and the United States of America, and he will continue to do so. Acabei de receber aqui mensagem do Martin De Luca, que é advogado da Rumble, né, que está movendo essas ações aqui junto com o grupo de mídia do Trump contra o Alexandre de Moraes, e ele me adiantou aqui uma declaração oficial sobre um pedido suplementar de uma ação que eles estão fazendo esse movimento contra o Alexandre de Moraes, que será apresentado em breve. Eu vou ler aqui, não li antes, tá? Então eu vou ler aqui. Declaração do Martin De Luca, advogado da Rumble, da plataforma de vídeo Rumble, que é americano, mora aqui nos Estados Unidos, mas fala português muito bem, tem dado boas entrevistas em português sobre o assunto. Vamos ver o que ele escreveu. O que estamos vendo do ministro Alexandre de Moraes é nada menos que escandaloso. Ele não está apenas violando descaradamente a legislação americana, mas também está ignorando as promessas feitas por seu próprio governo e as regras básicas que sustentam qualquer democracia. Essa ordem sigilosa enviada à Rumble, acho que ele está se referindo a essa ordem, a última, mais recente, para o Rodrigo Constantino. Essa ordem sigilosa enviada à Rumble é um exemplo clássico de abuso de autoridade. Ordenar que uma empresa americana silencie um cidadão americano, no caso Constantino, entregue seus dados pessoais e mantenha tudo em segredo, sob pena de multas diárias altíssimas. Moraes fez isso poucos dias depois da carta do presidente Trump alertando sobre censura e tarifas. Isso não parece justiça legítima, parece uma jogada pessoal de poder. E, até onde sabemos, ninguém no governo brasileiro ou no STF se opôs ao que ele fez, ou sequer sabia da ordem. A grande questão agora é: o Brasil vai permitir que um único juiz arraste o país inteiro para um confronto com os Estados Unidos? Se Moraes está agindo por conta própria, as autoridades brasileiras precisam deixar isso claro e freá-lo. Se não fizerem isso, estarão dizendo ao mundo que a cruzada de um homem virou política oficial do Brasil. Ele mandou aqui para mim agora todos os documentos, né? Posso até depois botar no nosso grupo aqui para a turma analisar. E a gente já manda para a Ludmilla também. Vou mandar também para a Ludmilla aqui os documentos do Martin De Luca, que gentilmente está me enviando aqui tudo. Vou até agradecer a ele. Continue, porque às vezes eu tenho uma certa dificuldade. Eu queria até ouvir Acabamos de protocolar. Mais um pedido. Lud, queria te ouvir sobre esse pronunciamento do Martin De Luca, que acabou de sair agora, exclusivo, e eu acho que já era esperado também, né? Parece que o Alexandre de Moraes... É umas coisas que eu não entendo do Alexandre de Moraes, né? Ele realmente, assim, ele quer se mostrar mais poderoso do que todos. Porque, realmente, ele comentou isso no comunicado dele, né? Dias depois da carta, a carta do Trump cita explicitamente essas ordens secretas de censura. E dias depois da carta, ele faz a mesma coisa que está na carta, Luiz. O Alexandre de Moraes, ele não tem mais muito o que fazer. Porque a opção dele seria... Ele tem dois caminhos. Ou ele mantém o que ele sempre tem feito, ou seja, dobrar as apostas, ou ele recua. Só que o recuo, pelo que a gente já viu da personalidade do Moraes, ele não é capaz de fazer isso, nem de cogitar. Ele vai caminhando resolutamente para o abismo. Ele não tem como se comportar de outra forma. Ele não é assim, a personalidade dele não é assim. Então parece que ele faz mesmo... Bom, no fundo, ele sabe que ele não tem mais como fugir das sanções Magnitsky. Ele sabe que ele não tem mais como se manter, talvez ele tenha alguma ilusão, tal, mas no fundo, ele sabe que ele não está tranquilo, tanto que o próprio Paulo Figueiredo já falou, eu já sabia que o Paulo já tinha me falado, mas o Paulo agora eu já posso falar porque o próprio Paulo já liberou a informação, né, de que em uma dessas idas na Casa Branca, apareceu lá um emissário, o emissário lá do Moraes ou Lula, né, para pedir uma audiência lá na Casa Branca, e qual não foi a surpresa quando, ao chegar esse sujeito na audiência, estava lá o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo na audiência. Aí o cara ficou ali, né, meio sem saber o que fazer, tal, não sei o quê, e acabou sendo escoltado para fora da reunião. Não se interessaram pelo que ele tinha a dizer e foi escoltado para fora. Ou seja, se o Moraes não tivesse com medo de nada, não ficaria mandando o emissáriozinho para a Casa Branca para tentar negociar alguma coisa. Só que aqui nos Estados Unidos não tem acordo cara a cu.
Não tem acordo Caracu. Eles não vão fazer acordo Caracu. Como diz o Paulo Figueiredo, acabou a era do acordo Caracu. Então, assim, ou o Moraes recua, o que ele não vai fazer, porque a soberba leva à ruína, ou ele vai continuar dobrando as apostas como ele sempre faz, e essa é mais uma delas. Então, esse é mais um ato de soberba, querendo demonstrar uma força quando já não tem mais, que vai levá-lo à ruína mais rapidamente. E depois da taxação do Trump ao Brasil de 50% nos produtos brasileiros, nessa área econômica do país, o que se espera é que o secretário de Segurança americano, Marco Rubio, decrete também a Lei Magnitsky, que vai pegar muita gente aí, inclusive o pessoal lá do STF, né, encabeçado pelo senhor Alexandre de Moraes. Então, é um momento que está sendo muito esperado, né? O Trump já deu o pontapé inicial aí referente à taxação. O Trump não está fazendo isso só com o Brasil, né? Não é algo exclusivo do Brasil, essa taxação, mas o Trump está fazendo isso com vários outros países, né? Inclusive a China foi um dos primeiros países, e aí houve uma negociação ali, né? Houve um acordo entre Estados Unidos e China em referente a essa questão da taxação, né? De porcentagem aí de taxação. Entraram em acordo. Os países que não estão entrando em acordo, né? Que não querem acordo com os Estados Unidos, o Trump está arrochando, né? Ele dá uma taxação, né? Estipula lá uma porcentagem de taxação. Se o país bater o pé, ele dobra a aposta, né? Ele dobra a taxação. Inclusive a taxação de 50% ao Brasil, isso pode se tornar de 100%, 200%. Enfim, vai depender da tônica de relação, de acordo, né, que vai ter entre os Estados Unidos e o Brasil, entre o governo Lula e o Donald Trump, o governo Trump. Se essa relação for uma relação frutífera, saudável, então vai ter bons resultados, vai ter uma efetiva negociação referente à redução dessa taxação, né, de 50%. Pode cair para quê? Para 20%, pode cair para 10%, pode cair para 30%, não sei. Enfim, vai depender do acordo do governo brasileiro. O governo brasileiro não está, o Lula não está muito afim de negociação, pelo menos é o que ele vem reverberando nas mídias sociais, nos jornais, enfim. Vamos ver quem de fato é o que fala lorotas, né? Não é isso? Que o Lula chamou o Trump de loroteiro. Vamos ver se quem fala lorotas de fato é o Trump ou se é o Lula, né? Se ele não der o braço a torcer para a negociação, aí vai ser checkmate para ele, né? Agora, se ele botar a mão na consciência e for lá com o Trump, sentar lá, conversar e tudo mais, aí a coisa já fica mais interessante, né? O Lula já deveria ter, no dia seguinte à taxação, o Lula já deveria ter pegado um avião e ido lá conversar com o Trump pessoalmente. Essa seria a conduta mais razoável aí para o senhor Lula, mas parece que ele não está muito afim de fazer isso, não. Não é isso? E ao mesmo tempo que ocorre essa taxação toda aí, o Marco Rubio vem aí fazendo o seu trabalho referente a essa questão de sanções com a Lei Magnitsky. E foi isso que aconteceu aí, me parece, com um militante lá da ONU, né? Ele aplicou a Lei Magnitsky. Então, meus amigos, é muito possível que essa Lei Magnitsky seja aplicada aqui no Brasil também para alguns membros do Judiciário,
membros do executivo, membros do legislativo, né? Vai sobrar para muita gente aí, né? PGR, pois é, vai sobrar para muita gente. E esse dia é um dia que não está muito longe de chegar. Muito possivelmente, muito em breve isso vai acontecer. Esperamos todos que aconteça já, logo, não é isso? Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu joinha. Até breve.